Boa tarde. Oi, tudo bem, Paulo? Oi, Mara, boa noite. Paulo, meu nome é Yumi, sou da cerimônia do chá. Olá, Oi, Yumi. Paulo. É, consegui. Viva! Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo Como vai bem? Tá escutando? Tá escutando? escutando você bem? Você está me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Bom, tá bom, tá bom. Então, meu Yumi, nome é Yumi, eu sou da cerimônia do chá e eu ah, compartilho com o Paulo do Caminho, porque o Paulo é professor de judô, que é o caminho, do é isso. caminho, e é caminho suave. E eu faço Xadô, que é o caminho do chá. E esse existe vários, né? Shodô, que é o caminho da caligrafia, Aikido, que é o caminho da energia, e tem também Bushido, que é o caminho do guerreiro. E esse fonema, Exato. esse radical, esse do, esse ideograma, ele é formado por duas palavras, né? Duas partes. E uma das partes é pescoço. E ele quer dizer que quando você adentra o caminho, você está comprometido. Você está arriscando o seu pescoço. O E nível de comprometimento. Entendi. você está comprometido. E é aí Deixa eu e a só. cerimônia dos. Fala. Não, não, então, eu não quero te interromper, mas já interrompendo para quem está assistindo a gente aí, comprometido com um canal chamado Conexão Mara, eu, a Yumi e outros profissionais de diversas áreas ligadas à saúde. A gente é um grupo de conhecidos que a gente tem o propósito de publicar diariamente um vídeo sobre assuntos ligados à sua área que pode contribuir para a saúde das pessoas, né? Então, eu estou tendo esse contato com a Yumi agora, a Yumi fala sobre a cerimônia do chá. Eu sou professor de educação física, falo sobre exercício e promoção da saúde, e hoje a gente está com esse desafio da Yumi-san, de harmonizar esses dois conhecimentos, a educação física, o treinamento físico, com cerimônia do chá. Então, eu agradeço muito a presença de todos, de todos aqui, né? Estou vendo vários amigos, o Razuki, a Mara, inspiradora nossa, a Simone, o Marcão, ou seja, muita gente bacana que está dando essa oportunidade da gente bater um papo, né, Yumi? Isso aí. E aí? E você faz tempo que você pratica atividade física? Ah, desde criança, desde criança. Eu lembro que antes de entrar no primário, né, antigo primário, eu já fazia as aulas de natação, eu já fazia umas aulinhas de vôlei. Eu sempre fui ligado a esporte, mas realmente o que marcou na minha vida eu me foi o judô. O judô eu comecei com 10 anos de idade, tive um sensei absolutamente sábio, absolutamente completo em muita coisa, em filosofia, em dedicação, em questões técnicas, em questões competitivas. Era uma pessoa que me inspirou muito na minha vida toda. Então, o judô fez parte da minha vida. E junto com isso, com o judô, veio esse gosto pela cultura japonesa. Eu tenho muito respeito, muita admiração, tento entender um pouco distinta, né, da cultura ocidental nossa, mas essa cultura japonesa tem uma admiração fantástica, grande, enorme, admiro muito, quero entender um pouco mais e talvez por entender um pouco mais essa questão do esporte, eu fui fazer educação física e eu estou já formado desde 1992 e atuando nessa área de preparação física. Eu gosto muito de tornar os corpinhos das pessoas cada vez mais aptos para poder evoluir, né? Para poder ter todas as capacidades para realizar o que eles sonharem em fazer, né? Que legal, que interessante. E você Então, e aí, é ah, do tempo já? eu faço. É bom, eu faço desde que eu tenho 6 anos de idade, digamos assim. Quando eu era criança,
a minha professora me preparou para uma apresentação numa feira de maquinário do Japão que teve no Palácio do Anhembi, aqui em São Paulo. E aí tinha uma sala de chá, e aí eu comecei é porque todas essas artes, né, muito tradicionais do Japão, você tem que começar no sexto dia, sexto mês, sexto ano. Aí eu comecei com 6 anos. Que bacana. E, bom, deixa eu só falar um pouquinho então da cerimônia do chá. A cerimônia do chá, ela é para você valorizar o momento presente, para você transformar uma coisa simples, para você que é o ato de tomar uma xícara de chá, em um momento especial, um momento único que nunca mais vai se repetir. Então, você. E é legal porque, assim, o passado já foi, o futuro ninguém sabe. E o presente tem essas duas conotações, né? De ser o agora e ser uma dádiva. A gente está aqui juntos para compartilhar desse momento. Só que, como o Clécio aí que está assistindo a gente sabe, a gente tem que ficar uns 20, 30, 40 minutos sentados em seiza, né? Que eles chamam que é a posição correta, sentar-se corretamente, que é sentar com a perna assim em cima dos joelhos. É. Então, a gente precisa. Aí eu queria umas dicas, então, né, do, do professor aí para poder aguentar ficar todo esse tempo. E também, mais importante que isso depois de ficar 20 minutos sentados em seisa, em cima do joelho lá, como levantar, né, também, porque tem hora que pá, só precisa de um guindaste para poder levantar lá. Aí era essas as dicas, porque aí a gente prepara uma tigela de chá, mas demora, porque tem que apreciar o momento, você aprecia, ele tem, com o chá, a cerimônia do chá tem 4 elementos, né? Pureza, harmonia, respeito e tranquilidade. Aham. Então você purifica todos os instrumentos antes, né? Se limpando. Deu? Tá bom. Eu dei uma falhazinha, não sei se foi de você ou de mim aqui. Yumi, ó, eu tenho pouca vivência assim com a cerimônia do chá. Você está conseguindo me ouvir bem, Yumi-san? Tá bom. Sim, Ótimo, ótimo. Então, o pouco que eu li veio da orientação assim dos valores dos guerreiros, dos samurais, que constituíram basicamente a cultura japonesa, né? Então, eles praticavam a cerimônia do chá. E eu, na minha concepção, eu achava um pouco incongruente. Como é que alguém, talvez que fosse um guerreiro, tinha a sensibilidade de cultuar desarmado, porque as espadas ficavam de fora, né? Da cerimônia. Eles eram os defensores da cidade e eles tinham que ficar em vigília o tempo todo, mas eles tinham um momento de cultuar na cerimônia do chá esse momento presente. Então carrega aí uma simbologia, carrega valores muito importantes da cultura. E no judô, a posição ajoelhada, ela é muito utilizada, né? Então eu me senti muito à vontade nesse ponto para poder contribuir. Eu tenho algumas dicas para poder passar para você, tá? Basicamente, eu queria só complementar que não é só o fato de ficar ajoelhado, da coxa e da perna ficarem dobradas. Se a gente for pensar bem, a posição tesa, que é ajoelhada, né? Ela exige que a gente fique sentado com os quadris sobre os calcanhares e a planta do pé completamente esticada, tocando o chão. Então, se alguém quiser, enquanto a gente fala aqui, simular um pouco, que não está acostumado com a posição ajoelhada, de seisa, tenta fazer. Pega um tapetezinho, não faz no ladrilho, no chão, que vai machucar. Pega um tapetezinho, fica ajoelhado, sentado sobre o calcanhar, com a ponta peito do pé completamente estendido, com os dedinhos estendidos, cruza um dedão sobre o outro, vocês usam isso, né? Cruza um dedão em cima do outro. eu não cruzo, eu ponho um do lado do outro, mas é estilo de cada um. Você falava para cruzar. É um detalhe que impressionante, né?
Então, deixa assim com os dedos completamente para trás e senta realmente em cima do calcanhar e deixa o pé estendido. Você vai ver em pouco tempo como a perna começa a incomodar. E quem faz a cerimônia do chá tem que ficar 20 minutos, acho que mais ou menos, ou pelo menos, né, 20 minutos nessa posição. Por quê? Porque a posição Seiza, ela é muito elegante, ela transmite uma certa tranquilidade, um equilíbrio muito grande, tanto que ela faz parte do que a gente chama de kata, que seria a forma correta de fazer coisas, né? Então, essa posição, ela é difícil, né? E ela é muito exigente, e eu vou tentar passar algumas questões aí. Eu acho que tem três coisas que prejudicam, vamos dizer assim, a oportunidade de ficar mais tempo na posição. Yumi, eu acho que são três coisas. Eu vou tentar. A primeira delas talvez seria assim: a falta de condicionamento físico que a pessoa tem. Porque, veja, eu fico ajoelhado, a minha bacia desloca, a coluna vertebral também vai deslocar. Então, toda a musculatura abdominal e a musculatura dorsal precisam se reajustar para me manter na posição. E isso exige dos músculos força, resistência. Então, talvez uma pessoa que esteja com condicionamento muito baixo, talvez não consiga manter muito bem essa postura, que é a posição Seiza, né? Ajoelhado numa cerimônia do chá, proponha como rótulo, tá bom? Outra questão que eu acho relevante é a seguinte: os joelhos eles ficam completamente flexionados sobre a perna, completamente. Então, isso faz com que na articulação do joelho a gente comprima alguns vasos que tanto levam sangue oxigenado para o músculo lá para o pé, como também os outros vasos que fazem o caminho contrário, que levam sangue venoso, né, com muito CO2 para o coração. Então, na flexão do joelho, esses vasos são comprimidos. E o que acarreta isso? Falta uma dificuldade da circulação do sangue, do coração para os pés e dos pés para o coração. O que acarreta isso? E você já deve ter percebido, ter sentido. Amortece, fica dormindo. Formigamento. Então, Formigamento. você querendo contemplar o momento na cerimônia do chá e o teu pé lá atrás está latejando. É incongruente a situação e perturba muito. E a gente sabe que se eu deixar a circulação sanguínea bloqueada lá no joelho, esse formigamento, esse adormecimento vai aumentar cada vez mais. Vai aumentar cada vez mais, a ponto de que se você quiser levantar, o pé não vai ficar firme. Você perde completamente a coordenação motora do pé. Sabe? Então, é difícil, é difícil. E o terceiro fator, Yumi, que eu acho que também é relevante, que impede aí um longo período ajoelhado na posição 6A, é a falta de flexibilidade que as pessoas têm no tornozelo. Então, o pé, o pé assim, né? A perna e o pé. Como ele fica completamente estendido e o peso, né? Né? E com o peso no calcanhar empurrando o pé para baixo, o peso todo do corpo é sustentado por alguns ligamentos, algumas estruturas da articulação do tornozelo. E elas são muito forçadas para baixo, contra uma posição natural. A posição natural do homem não é ficar com o pé de bailarina, sabe? Com os dedinhos para baixo. Não é. Não. Então, força um pouco a posição. Então, vai exigir realmente de quem quer adotar a posição Seiza um certo condicionamento físico. E é o que eu vou passar para você, algumas dicas que eu vou poder passar. Primeira coisa. Oba! Vamos lá. Tomara que seja útil. Yumi, eu acredito que a primeira coisa é o estado a gente chama de aptidão física, que é esse conjunto de atributos, de qualidades que o indivíduo tem para realizar uma determinada função. Pode ser correr, pode ser levantar peso, pode ser trabalhar
pode ser ficar com o filho no colo, ou pode ser ficar ajoelhado por bastante tempo. Então, características como força muscular, características como resistência muscular localizada, características como flexibilidade, não só dos tonos. Sobrepeso. Problema também é que tá todo mundo gordo, aí fica mais peso em cima do pobre pé, coitado. Força de flexibilidade, de resistência, e tem o que a gente chama de composição corporal, né? E você já adiantou, você está pegando bem o espírito aí, porque se eu tiver com um peso um pouquinho mais elevado, eu vou ter muita pressão sobre os calcanhares que vão forçar o meu tornozelo no sentido contrário da articulação, talvez aumentando mais ainda a sensação de incômodo, né? Então, o corpo todo, pescoço, tronco, abdômen, pernas, os segmentos da perna, né? O pé, a perna e a coxa, precisam estar bem treinadinhos, tanto em termos de resistência, como em termos de força, como em termos de flexibilidade. E essa questão que você falou do peso, obviamente que se você tiver uma ponte, né? Com pouco peso, ela fica bem. Mas uma ponte com muito peso, ela vai forçando as alturas. Então, é uma dica boa aí que você também tá dando. Então, a gente teria que ficar naturalmente um pouquinho mais forte, um pouquinho mais resistente. Então, a gente pode pensar, vocês conseguem fazer alguma flexãozinha de braço? Você consegue fazer algum agachamento? Ou seja, seriam alguns parâmetros para verificar se a minha força, se a minha resistência está adequada, ok? A outra questão, Yumi, que eu ia comentar com você, que talvez possa melhorar, é o fato da gente ter. É um nome meio besta, meio complicado, mas a gente traduz isso. A gente chama de resistência aeróbica, que é assim, a capacidade de fazer exercício por mais tempo, principalmente por meio das pernas. Então, eu acredito que quem trabalha na cerimônia do chá precisaria praticar algumas vezes por semana algum tipo de atividade que envolva as pernas, mas de longa duração. Caminhada, corrida, subir escadas, Eu ando de bicicleta ergométrica. andar de bicicleta, andar ou ficar no lugar pedalando na ergométrica. Fantástico. Porque, não sei se você sabe, esses tipos de exercícios são excelentes até para a saúde do joelho. À medida em que a gente melhora a força, os músculos, os ligamentos, os tendões do joelho também melhoram, tá bom? E toda a articulação da coxa e da perna vai melhorar também, porque cria uma série de novas ramificações que faz com que o fluxo de sangue, que vai ficar comprimido, pelo menos circule um pouquinho melhor. E a outra coisa que eu acredito que seja interessante é talvez o tendão de Aquiles, né? A gente vai precisar ter entre aspas, uma saúde do tornozelo bem bacana, tanto em termos de força, como em termos de alongamento. Entendeu? Para ter essa capacidade do tornozelo de mexer, de suportar esse movimento que não é natural do pé completamente estendido. E aí vai uma dicasinha. Não espere o formigamento, não espere a dormência chegar no nível crítico. Porque o retorno para um nível normal é muito mais demorado e a tendência se você está numa posição que está causando dormência, a tendência é só ela aumentar, quase que exponencialmente. Então, a dica que eu dou é vocês, enquanto estiverem ajoelhadas em posição Seiza, vocês contraírem a coxa e relaxar, mesmo que não tenha movimento. Contrai a coxa, relaxa. Contrai a musculatura da coxa, relaxa. Contrai o glúteo, relaxa. Sem perceber, entendeu? Não vai logo você servir o chá e fazer... Não. Natural, linda como vocês sempre são, harmoniosas como sempre são, façam esses movimentos da coxa, da musculatura da coxa. Contrai e relaxa. Contrai como se você estivesse pulsando o sangue, facilitando a circulação. E a própria musculatura da perna, da panturrilha, né? Os gêmeos, o gastrocnêmio, o solear, que são os músculos que ficam lá na perna. Então, contrai a batata da perna, relaxa.
contrai a batata da perna, relaxa. Aos poucos também, tenta mexer os artelhos, os dedinhos do pé. Sem perceber, sem perder a classe, mexe. É que nem aquela moça elegante que está usando um salto alto. Não pode descer do salto, mas também tem que, tem que fazer alguns truques aí para que a circulação aumente. Eu acho que são essas as principais dicas, ok? Não dá, realmente não. A dor é intensa e você, depois que você termina a cerimônia, você precisa levantar, né, Yumi? E aí precisa de força na perna também para levantar. Então, tudo isso vai são heroínas que fazem esse tipo de trabalho e faz a gente achar que vocês estão joinha, mas é difícil demais. E daí todo esse preparo corpóreo para vocês evoluírem cada vez mais. Entendeu? Tá ouvindo, Clécio? Meu amigo Clécio, tá, que ele faz aula comigo, tá ouvindo. Ele É. já emagreceu, pelo menos. A Irelisa está falando nada 4 vezes por semana. É, Excepcional, excepcional. parabéns. Ó, e ela, se ela nada, uma dica aí para quem nada, se vocês nadam o nado crawl, né, que é a ponta do pé, o crawl é aquele de braçada, assim, né, o nado livre, né? Aham. Abatimento de perna é assim. Quem tem dificuldade nessa articulação do tornozelo tem até dificuldade de manter a ponta do pé reta. Então, quem nada crawl, faz exercício de pranchinha. Pega a pranchinha, se sustenta na pranchinha e vai fazendo a propulsão com as pernas, dando bastante a chicotada na fase descendente da pernada, que vai exercitando bastante o tornozelo. Natação, a pernada do crawl é uma excelente dica, tá bom? Eu aproveitei aí que ela estava falando da natação. Vamos E o ver. Clécio falou que emagreceu 5 quilos. Emagrecimento é disciplina, sobretudo, né? Disciplina. A gente conseguiu esse peso extra aí depois de alguns bons meses, alguns bons anos, mas tem 2 semanas com dieta maluca que a gente vai perder. Então, é o dia após dia, né, que a gente consegue fazer essa perda de peso, até o peso que a gente, por acaso, se ache indicado, né, para fazer essas atividades. Perfeito, perfeito. Yumi, ó, eu gosto tanto desse assunto, eu acho esse assunto da cerimônia do chá tão bacana, que me remete ao meu sensei, que me remete ao meu querido judô. Eu quero conhecer um pouquinho mais da cerimônia do chá. E eu vou fazer uma. Eu vou me oferecer. Vamos ver se você topa. Eu, eu, eu vou tentar gravar. Eu vou tentar gravar, não. Eu vou gravar. Eu vou tentar fazer com vocês 4 semanas de treinamento para ver se a gente consegue melhorar essa aptidão, essa capacidade de vocês ficarem na posição 6. O que você acha? A minha intenção é, talvez uma vez por duas, em princípio, uma, com certeza. Eu vou jogar um vídeo para você, aí você compartilha aí com seus amigos, com o pessoal que está envolvido na semana do chá, alguns exercícios, como se a gente pudesse treinar por um mês. 4 semanas de treinamento para tentar ver se a gente consegue ficar mais confortável na posição. Ok? Ok, ok. Pode Eu acho ser? muito legal e eu quero convidar você e quem estiver assistindo para tomar uma xícara de chá, né? Mas não precisa ser na posição 6, viu, pessoal? É na posição sentado mesmo. Ai, ai. Da posição, então fica tranquilo. E me fala, aqui no Brasil tem, aqui em São Paulo, pelo menos, né? Tem uma escola, tem um local adequado ou próprio para a cerimônia de chá? Como é que é isso? Tem um local, porque a cerimônia do chá, né, ela foi criada em 1500. Quer dizer, ela é tão antiga quanto o Brasil, né? Muito, uma coisa que veio de pai para filho, pai para filho. Hoje nós estamos na 16ª geração. E o Seirikyu, que foi quem criou, ele desenvolveu vários aspectos da cultura japonesa.
Então, a arquitetura, o vestuário, a culinária. Olha, a Joseli está falando que já está tomando chá aí. Legal. É, É, e aí, e na arquitetura, ele tem uma porta bem baixinha para você entrar na sala de chá, que é o que tem na escola, e tem os tatames onde a gente senta de seisa. Aí, assim, 70, 1,80 m, como é que é? não, baixinha é 60 centímetros de altura, bem Rapaz, baixinha mesmo. 60 E por centímetros. que, pessoal? Vocês acham que tem que ser tão baixinha? Alguém sabe? Pode escrever aqui nos comentários. Peraí, deixa eu entender. Para entrar numa sala de chá tradicional, a porta ela tem 60 centímetros, ou seja, um pouco mais de meio metro de altura? Isso mesmo. Ixi, eu não sei. É para baixar a cabeça, né? Não importa se você é o presidente, o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, né? Você tem que abaixar a cabeça para entrar na sala. Então, para demonstrar humildade. Se você for um samurai, deixa a espada do lado de fora. Se for um rei, deixa a coroa do lado de fora. Porque não dá para passar todo mundo por essa portinha. É. E isso para demonstrar humildade, né? Tô dentro da sala de chá, todos somos iguais. Então, lá na Liberdade, tem a sala com a portinha. Toda vez que eu vou lá, eu observo a porta, né? Para eu me lembrar também que todo dia você está aprendendo, né? Você não pode ser arrogante, achar que já sabe tudo, né? Todo dia você está aprendendo. Mas peraí, ó. Me explica uma coisa. Você falou que desde 1500 nasce essa cerimônia do chá e tal, mas o chá não é um costume inglês? O chá não é um costume dos britânicos? Os britânicos tomam chá, param para tomar chá. Não é um costume britânico? Então, na verdade foi assim, né? O Marco Polo, eles foram para o Oriente à procura de especiarias e uma das coisas que eles descobriram lá foi o chá, porque o chá ele foi descoberto na China. Diz a lenda que o imperador chinês estava É. viajando pela China e ele foi tomar água e na China já se sabia que a água deveria ser fervida antes de tomar, para ela ficar mais pura. Aí É. ferveu a água e adormeceu. E quando ele acordou, ele viu que tinha umas folhinhas dentro da água. Mas ele tomou mesmo assim e se sentiu muito bem. Ele se sentiu mais acordado, mais desperto, né? Então ele passou a tomar o chá para como aí ele foi inicialmente ele foi usado muito como remédio, né? Como remédio. Quando a pessoa estava com alguma indisposição estomacal, tal, eles tomavam o chá. É. Aí eles viram isso, né? Os ocidentais viram isso, porque você sabe, né? Que a gente aqui no Brasil, a gente fala que os portugueses são meio devagar, mas lá no Japão eles são considerados os mais inteligentes, porque eles foram os primeiros ocidentais a chegarem no Japão, né? Então eles são super inteligentes. E aí os portugueses levaram o chá para a Europa. Aí uma rainha que ela era portuguesa, ela casou com um rei inglês e ela gostava de tomar chá, ela tinha esse hábito, então ficou um hábito da corte. Todo mundo começou a copiar ela, porque o chá é a segunda bebida mais no mundo, segunda bebida mais ingerida no mundo. A primeira, obviamente, é a água, né? A gente aqui no Ocidente pensa que é o café, mas não é, é o chá. O chá. E para mim quebrou um paradigma eu tinha certeza que o chá era não vou dizer de origem, mas como se fosse britânica. Porque é um comportamento então chinês, né, que foi totalmente incorporado pela cultura britânica. Nossa, que É, interessante. Interessante. Não tinha a mínima noção disso. Fantástico. Olha, que poder, hein? E o é, chá. E a cerimônia do chá, então você falou que tem essa. Tem
a finalidade dela é poder contemplar o momento, não é isso? E às vezes nós, ocidentais aqui, temos muita dificuldade, né? A gente sempre está com a cabeça amanhã, a gente não curte o presente e fica angustiado Ou com está em amanhã. depressão, né? Depressão porque está pensando no passado, que não dá mais para mudar, ou está ansioso porque está preocupado com o futuro, que também a gente nem sabe se vai acontecer, né? Então, aproveitar mais esse valor, né? Esse momento, né? Ter mais cuidado com ele, né? Exato. E não ficar esperando, sabe? Não ficar esperando, sei lá, ganhou uma roupa nova, usa, não fica esperando um momento especial. Com a pandemia, a gente não conseguia mais sair, então faz daquele momento, um jantar, né? Na sua casa, faz um jantar, uma ocasião especial. Não precisa chegar no dia para ser. Todos os dias são especiais, né? Agora é especial. Agora é especial. E a gente tem muito que aprender com os valores dos povos ocidentais, particularmente pelos japoneses, nessa questão toda de ter dado forma, né, por meio do consumo de chá, a toda essa filosofia belíssima, né, que é de dia a dia. 1500, mas tem tudo a ver com os dias de hoje, né, Yumi? Muito Tem bacana. tudo a ver. Aprendi Não, e muito. você falou, né? Ah, mas a gente que a gente também tem que tá aprendendo. Quando eu estudei lá 20 anos o chá. Aí veio o diploma do Japão. Aí eu fui, né? Puxa, lê para mim, por favor. Falaram, não. Aí a Sensei leu para mim. Você tem que saber que você não sabe nada. Eu não sei nada. Você não sabe nada. E você, que está há 40 anos estudando chá? Eu também não sei nada. Como, né? Porque aqui no Ocidente você estuda 10 anos, 20 anos, faz mestrado, doutorado, livre docência, uma hora acaba, né? Mas na cerimônia do chá não acaba nunca. É um círculo, né? Você está sempre voltando, né? E quando você volta lá na frente, você vê aquilo com outros olhos. E você está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Esse que era o maior ensinamento. Então, quando você falou, para mim, né? Você é sensei? Olha, menos você, eu me sinto uma fraude falando que eu sou sensei, entendeu? Porque eu tô todo dia aprendendo, todo dia aprendendo. Aprendendo com o meu sobrinho, que tem 7 anos, aprendendo com a velhinha, aprendendo com o porteiro. Você tá todo dia aprendendo, né? Tá todo dia aprendendo. Esse tipo de sabedoria do dia a dia tão profunda que a gente tem que aprender, nós os ocidentais, com os orientais, sabe? A gente, por algumas questões talvez históricas, filosóficas, né? De como a gente enxerga o mundo. Por isso que o judô me encantou tanto. Porque o meu sensei falava de um certo aprendiz. Eu ficava, perdi os campeonatos e eu voltava para casa bravo, chateado. Ele falou, não, você aprendeu mais uma lição, você aprendeu Foi mais. uma oportunidade. Aí Por isso que vale. você tem que agradecer o adversário. Você tem que agradecer o adversário, porque ele está te ensinando uma coisa que sozinho você nunca vai conseguir aprender. Então, você tem que sempre ser grato ao adversário. Eu falei, ele está com uma filosofia do perdedor. Ele está com uma filosofia. Não, Não é. Quando você começa a entender o valor do seu adversário, você consegue crescer por meio de uma derrota. Ah, eu acho que aí começa a nascer a grande sabedoria, sabe? Então, em termos desportivos, você sempre falava algumas coisas para mim com 14, 15 anos. Eu te juro, Yumi, entrava por aqui, saía por ali. Como é que eu vou aprender com uma derrota? Eu querer ganhar, tal, tal, tal. Mas não é assim, não. Não é assim. E hoje eu vejo como ele estava correto. Na época eu não tinha a maturidade, e não tenho ainda, né, para entender tudo. Aí, como eu falei, todo dia a gente está aprendendo. Você vai ter 70 anos, vai estar aprendendo, vai ter, né? Todo dia.
Exatamente. Pá, que bacana, que papo gostoso. A gente precisa de conversar. E na cerimônia do chá, dá para bater papo assim, tal? Ou a gente fica muito contemplativo? Como é que é? Na verdade, quando você está fazendo a cerimônia do chá forte, né? É o ápice da cerimônia do chá. Então, realmente é mais para você ouvir o som da caldeira, da água fervendo, dos passarinhos, entrar num outro universo, porque a cerimônia do chá é uma meditação em movimento. Mas quando você entra na fase do chá fraco, porque na verdade uma cerimônia do chá mesmo demora 4 horas. Por isso que eu preciso desesperadamente aprender a aceitar em Seiza, que nem a É, Midori e o Eduardo que também entraram aí. E aí, nessa hora, a gente pode conversar, mas evita se falar de política, futebol, essas coisas que dá muita discussão. A gente fala sobre os instrumentos do chá, fala sobre a flor que foi escolhida, a própria caligrafia que foi pendurada, e sobre amenidades, né? Sobre as estações. Eles apreciam muito a natureza, então ficar sempre observando, né? Que flor que você viu hoje? Você viu alguma flor hoje, Paulo? Você saiu na rua ou você ficou só em casa? eu estava preocupado com o WhatsApp, eu estava preocupado com o e-mail, eu não percebi. Ou seja, né? Então, mas assim, de manhã, abre a janela, veja que a árvore está lá. Antes estava tendo florada de ipê, a cidade de São Paulo estava forrada de ipê amarelo. Isso prenuncia que está vindo a primavera, né? É que aqui no Brasil as estações são muito iguais, né? Mas no hemisfério norte, como muda mais as coisas, então eles percebem mais isso. Mas isso também é uma coisa do teu cérebro, sabe? Se você observar, se você passar a observar, você vai sentir, né? Você vai sentir, olha, tá vindo a chuva, olha, as árvores estão mais verdinhas, né? Ou você vai desenvolver isso, né? É uma coisa, é um exercício também disso. É, e eu acho, Yumi, que eu concordo, até a Denise Wickman comentou agora, ela falou assim, eu sou ansiosa, eu fico pensando sempre para frente. Eu acho que a gente só consegue ver o que está ao redor quando a gente se desliga um pouquinho dessa agenda, do que vai acontecer daqui a alguns dias, algumas horas, tal, 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 que permite a gente ter olhos e percepções, né, para as coisas que estão ao redor, né? Ó, a Senão, Irelisa falou que as cibipirunas estão lindas. Bom, eu vou procurar depois o que é uma cibipiruna, porque eu não sei. também vou dar uma olhadinha. Ah, é. E a beleza, os ipês, você falou muito bem. Eu vi muito ipê amarelo, ipê branco, que eu nem sei que na minha rua tinha um pé de ipê. Ou seja, a gente precisa ir, porque eu passo de carro de um lado para o outro, tal, tal, tal. E eu passei a pé agora, semanas atrás, e eu pude ver o ipê lindo. Então, olha só que beleza. O ipê é a árvore símbolo do Brasil, né? Assim como a cerejeira é a árvore símbolo do Japão. Então, ficar observando, olha, agora é a azaleia. Depois do ipê veio as azaleias. As azaleias já estão meio indo embora. Aqui perto, aqui tem uma outra flor que até meu irmão falou aqui para eu usar e ficar observando mais a natureza, os passarinhos. Não sei se você acorda, ouve de madrugada o sabiá cantando. Aí o Eduardo, mesmo que está aqui na live, ficou falando: Poxa, mas que bicho chato ficar aqui, né? Aí a culpa, você tá querendo dormir e ele fica lá cantando. Aí ele estava explicando que os sabiás cantam agora porque a gente faz tanto barulho durante o dia que eles não têm como se ouvir. Então o sabiá canta para achar, o sabiá macho canta para arrumar uma namorada, uma sabiá fêmea. E ele tem que cantar alguma hora para a mulher escutar, né? Senão ela não ouve. E como que eles vão ter sabiazinhos pequenos, né?
Então, é por isso que ele está cantando de madrugada agora. Mas a gente, com a nossa modernidade aí tudo, estamos meio que destruindo a natureza, né? Coitado dos bichinhos. Olha, formidável essas reflexões, viu? Caramba! E às vezes você pode ver, eu moro aqui na minha casa, nesse onde eu moro, aqui há 20 anos. Então, aqui é 10, aqui é 10. 10 anos que eu passo pela mesma rua, eu fui ver que tinha um IP agora 15, 20 dias atrás. Eu não sabia. 10 anos morando na mesma rua, todo dia passando, fazendo o mesmo caminho para ir para o serviço, que é uma rua de mão única. Ou seja, qualquer. E eu passo em frente dessa árvore há 10 anos e eu não havia percebido a beleza dela. Que em outras oportunidades já floresceu e eu não tinha percebido. Passou desapercebido. Então, mas Olha, agora amanhã, quando você for trabalhar de carro, sei lá, vai observando, sabe? Em vez de você ficar irritado com o trânsito, que sei lá, tá parado ou qualquer coisa assim, que isso você não vai conseguir mudar, né? Então procura observar, olha pela janela, vê se tem alguma árvore, alguma planta, alguma flor. Aí depois tem até uns aplicativos no celular que você clica na flor e ela já te fala qual que é a tal flor, né? E apreciar mais essa mudança, apreciar, hoje está chovendo, puxa, que chato, está chovendo, mas que chato, mas que bom para as plantas, né? Porque nós estamos numa seca danada, vamos morrer de sede. Não tem jeito, tem que chover, né? e com relação ao chá? Por exemplo, às vezes eu tomo chá, é raro, raramente eu tomo chá. Sabe por que eu raramente tomo? Porque demora muito. Eu tenho que ferver a água, eu tenho que colocar o saquinho, e eu sou meio estressado, então eu não tomo muito. Você toma o quê? Café? Eu pego aquelas coisinhas de café, porque vai tudo na maquininha e faz rápido. Eu não tenho tempo de coar, escorrer o café, sabe? Não tenho tempo, nunca tive tempo, nunca. Loucura. Então, até o próprio paladar, parar para sentir o paladar das coisas. O quão agradável é sentir o gosto sutil de um tipo de chá ou outro também deve ser uma experiência formidável, né? É, e Você você pode fazer isso. Ó, o Su até falou, o aplicativo para ver a planta chama Google Lens. Mas se você quiser, assim, eu entendo, você é agitado, não tem paciência de ficar esperando lá o chá ferver. Mas assim, põe uma no micro-ondas, né? Põe no micro-ondas, deixa lá 1 minuto. Aí eu vou fazer isso, como você falou que tem que fazer exercício. Ah, você falou que também tinha que fazer alongamento, né? Antes de entrar na sala de chá, né? Mas aí, enquanto ele estiver lá esquentando 1 minuto, eu fico lá 1 minuto agachando e levantando, assim, sei lá, para fortalecer o músculo da perna, para eu poder conseguir levantar, né? é, Tenta fazer uma coisa conjugada, entendeu? Yumi, você falou algo com muita sabedoria. Por exemplo, eu, na minha área, recomendei para você algumas coisas. Exercício, fortalecimento prévio, flexibilidade, previamente, treina para conseguir um resultado. Né? E eu acredito nisso. Então, seria ruim você falar assim, não, eu não vou fazer isso. E o que você está propondo para nós agora, para mim, para quem está assistindo a gente aí, é, perceba-se um pouco, perceba o que tem ao redor. Então, eu não posso falar, não, eu sou ansioso, eu penso no amanhã e não vou fazer isso. Não, eu tenho que tentar. Eu tenho que, porque eu acho que se está dando muito certo para você, a possibilidade de dar certo para mim também é muito grande. Então, essa credibilidade, sabe? Que eu acho que você está falando, que me toca, que é isso, poxa, é tão bom para ela. É tão bom há mais de 500 anos. Vai dar errado junto comigo? Não, não. Me dedique, paciência, persistência, né? Sutileza, calma, que eu acho que as coisas vão acontecendo sim. Vão acontecendo sim. Ei, que Isso aí. bacana.
Bacana. Legal. Muito bom, Paulo. Papo ótimo. Bom, então, Ilmi, eu agradeço muito a você, o papo, a sua simpatia. O seu kimono é bonito demais. Parabéns. Eu Eu vou... comprei agora. Eu até falei para a pessoa que me vendeu o kimono. Olha, entra na live que eu tô indo comprar esse negócio na minha hora de almoço por causa da live. Obrigado por ter reparado. Judogi eu não entro, tá vendo? Não, eu vou entrar mais de professor de educação física. E deixei. Outra live nossa, vou entrar de kimono de judogi também. Tá bom. Ó, Yumi, muito obrigado. Foi um papo muito bacana, muito gostoso. Realmente a gente precisa parar para se perceber. E eu acho que a cerimônia do chá tem essa finalidade. Talvez tenha um roteiro, alguns símbolos, mas na verdade essa é uma finalidade que ela tem muito útil, que faz muito bem a nossa cabeça, sabe? Que faz a gente viver melhor. Eu acho que essa lição que você passou para nós todos aí é muito bacana. Eu já vou em tom de despedida, agradecer todo mundo que eu convidei, estão presentes aí, o pessoal que trabalha comigo na educação física, que trabalhou comigo lá na Polícia Militar, muito, não dá para falar o nome, mas tem que falar o nome da minha sogra, que está acompanhando aqui, dona Alicia. Um beijo. Vamos tomar muito chá aí juntos, hein? Obrigado, viu? Eu fico muito mundo que participou, que fez essa conversa nossa tão agradável, tão gostosa. Foi muito legal, muito obrigado. O Clécio até falou aqui, ó, se a gente já fosse evoluído, a gente não precisava de estudo, a gente estuda porque a gente não sabe, né? E mais Exato. sábio é aquele que ensina, compartilha o seu conhecimento, né? Isso que é o mais importante. E obrigado por ter me ensinado tantas coisas sobre a perna, eu vou tentar fazer isso na aula. Amanhã eu vou fazer no pavilhão japonês. Então, a gente vai conversar, então, e eu vou te mandar esses vídeos propondo esses exercícios para ver se durante o mês, ou seja, em 4 semanas, a gente consegue aí aumentar a sua durabilidade na posição 6, na posição ajoelhada. Eu estou muito animado para isso tudo. Obrigado, e muito obrigado por todo o Obrigada. conhecimento que compartilhou comigo. Tá bom? Obrigado, obrigado. Boa Sanara, noite. arigatou, gosta. Obrigado.